Eu quero saber agora se o Matheus Furlan também já está pronto para a participação dele aqui no Cidade Alerta. Ele que está em Blumenau acompanhando o caso também. Cobertura do Matheus, participou agora há pouco, estava vendo da programação nacional do Cidade Alerta. E agora, o Matheus, você destaca também a questão da coletiva, né? Eu vi que você estava entrevistando alguns delegados também lá com o BAT no Cidade Alerta Nacional e que me chamou a atenção que o delegado, daqui a pouco a gente tem, se você quiser, Matheus, nós separamos aquele trecho do delegado-geral de Polícia Civil, doutor Ulisses, traçando o perfil desse criminoso, desse terrorista, traçando também a estrutura que a Polícia Civil montou para esse caso e como também os policiais já haviam realizado operações e situações semelhantes de pessoas que estavam ameaçando, que estavam planejando ataques, atentados. Foram 5 operações. Mas você está no local durante todo o dia, acompanhou o trabalho das polícias, da segurança pública. Fique à vontade, então, aí, Matheus, para nos trazer as informações do que você acompanhou diretamente do Salão Nobre na Prefeitura de Blumenau, a coletiva concedida pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Matheus Furlan, a informação ao vivo é contigo. Zanotto, boa noite a você, a todos que acompanham o Cidade Alerta em todo o estado de Santa Catarina. É importante destacar que, antes de eu falar sobre a coletiva, nós viemos aqui para a sede da 2ª Delegacia. Isso porque o suspeito continua aqui, ele está aqui, daqui a pouco ele vai sair para o Instituto Médico Legal, onde deve ir depois para o presídio. A polícia diz que não quer ele aqui, até por questões de segurança, então ele vai para o presídio regional aqui de Blumenau. Lá ele deve ficar aguardando até a audiência de custódia, audiência que vai acontecer amanhã, está marcada para o início da manhã. Bom, falando sobre a coletiva, inicialmente eu conversei ali com o Dr. Rodrigo, você viu isso, o Dr. Rodrigo foi o delegado que ouviu esse suspeito, também pôde explicar para a gente esse perfil de um sujeito bastante cruel, frio, que demonstrou para a polícia não ter preocupação nenhuma em decorrência do ataque que matou essas 4 crianças. Disse que depois ele fez o seguinte comentário, que havia se arrependido, mas que teria valido a pena. Isso foi debatido lá no plenário da Câmara. As pessoas ouviram isso e ficaram assim muito receosas diante do tipo de perfil que esse sujeito tem. Um perfil que retrata um comportamento extremamente perigoso de um sujeito que atira, um sujeito que mata, um sujeito que de maneira cruel tortura as pessoas. Foi o próprio delegado que disse para mim o seguinte, que ele já havia tentado matar o padrasto, já havia atacado animais de maneira cruel pelas ruas da cidade, um sujeito que tem um perfil psicológico bastante alterado. Como eu disse, ele está aqui, já foi ouvido pelo delegado, que está finalizando os procedimentos do flagrante, para que depois ele saia, então, e vá até o Instituto Médico Legal. Uma coisa que chama atenção, Zanotto, e a gente vai ouvir agora, inclusive essa citação feita pelo delegado-geral Ulisses Gabriel, é o perfil psicológico desse criminoso. Então a gente vai ouvir primeiro o que disse o delegado e eu já volto para te contar outras coisas. Zanotto. Ele tem 25 anos de idade, é natural de Salto do Lontra, estado do Paraná, mas desde 2009 já possui carteira de identidade aqui no estado de Santa Catarina. Ele possui pelo menos 4 passagens policiais, uma em 2016, mais precisamente no dia 20 de novembro, por uma briga em uma casa noturna, onde acabou sendo abordado por policiais militares. Em 2021, no dia 1º de março, ele esfaqueou o seu padrasto. No ano de 2022, dia 11 de julho, ele foi abordado e estava na posse de cocaína. E acabou sendo autuado, em um termo circunstanciado, por policiais militares aqui de Blumenau. E, no dia 8 de 12, final do ano de 2022, ele quebrou um portão da casa do seu padrasto e esfaqueou um cão que estava no local. Nós fizemos esse levantamento, ele foi entrevistado por mim, pelos delegados Rodrigo Raites, que está aqui presente, e também pelo delegado Rony Reis Esteves. E nesse primeiro momento nós fizemos uma divisão de atribuições. O delegado Rafael Lorenzetti, ele fará o auto de prisão em flagrante desse indivíduo, que responderá por 4
homicídios triplamente qualificados e por 4 tentativas de homicídio triplamente qualificados. E o delegado Rodrigo Raites, que está aqui e na sequência receberá a palavra, será o responsável pela presidência do inquérito policial, que vai apurar todas as circunstâncias que indicaram, desde a motivação até o planejamento e efetiva execução dessa circunstância. E na manhã de hoje ele já representou pela quebra de sigilos telefônicos do indivíduo e também quebras de sigilo telemáticos, inclusive junto ao Facebook e às suas plataformas do Grupo Meta. E o Grupo Meta, no primeiro momento da ocorrência, já nos conectou e contatou e disse que está à disposição para passar todas as informações, e elas estão sendo preservadas até que chegue a decisão judicial para que nós possamos acessar. E o delegado Rony Reis, que está aqui presente, coordenador da DIC, ele fará a articulação e a presidência deste inquérito. Nós trouxemos para cá 3 equipes, 2 da Diretoria Estadual de Investigações Criminais e uma da CORE, para manter a segurança do local, especialmente a CORE, e 2 equipes da DEIC, uma coordenada pelo delegado Anselmo Firmo de Oliveira Cruz, que é o delegado da antissequestro e especialista junto ao FBI em entrevistas e interrogatórios. E ele realizará uma entrevista e depois, junto com os delegados daqui, o interrogatório desse suspeito, para que nós possamos buscar informações claras a respeito das circunstâncias. E também está aqui uma equipe que apoiará o delegado Rodrigo Raites, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que ajudarão na extração dos dados dos telefones celulares e também auxiliarão na análise desses documentos que serão extraídos aqui na Delegacia de Combate à Corrupção e em Joinville, no trabalho da Polícia Científica, onde eles têm um Celebrate Premium, que é um extrator israelense, que nos apoiará nessa empreitada. Nós também trouxemos uma psicóloga policial, especialista em perfil psicológico, e nós vamos fazer uma análise do perfil psicológico desse indivíduo para que possamos traçar padrões de comportamento e começarmos a criar uma sistemática em Santa Catarina de perfis comportamentais de criminosos que eventualmente possam praticar esses ilícitos penais. Então a gente vai analisar as condutas prévias de indivíduos perigosos e verificar se eles podem voltar a praticar condutas, em especial aqueles que estão em liberdade. Bom, esse tipo de equipamento que o delegado se refere é fundamental para se conseguir ter acesso a outras informações que vão contribuir para que a inteligência da Polícia Civil venha a identificar outras mensagens trocadas e até supostos outros envolvidos, outros supostos envolvidos em ataques que, inclusive, Zanotto, já haviam sido prometidos que seriam cumpridos em outras escolas aqui da região. E de toda a nossa região, a gente sabe que também outras cidades em outros pontos do estado de Santa Catarina já haviam recebido ameaças de pessoas que haviam publicado explicitamente que iriam atacar essas escolas. Mas através do setor de inteligência é possível identificar evidentemente esse tipo de situação para que a polícia venha agir. E agindo com antecipação, Zanotto, a polícia consegue coibir esses ataques, como já coibiram em outras situações. O delegado também comentou a respeito dessas ações que foram feitas preventivamente e que ajudaram a polícia a evitar outras tragédias. Escuta. Nós tivemos algumas situações em Santa Catarina nos últimos 14 meses. A Diretoria Estadual de Investigações Criminais, ela realizou 5 operações policiais envolvendo circunstâncias de ameaças contra escolas. Então, o delegado Daniel Regis, coordenador da DEIC, e o delegado Gustavo Madeira, diretor da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, fizeram monitoramentos de indivíduos e realizaram operações policiais
com esse intuito. Mais precisamente em Campoerê, 3 de Maio, Barra Velha, Florianópolis e São José. A última operação realizada em São José na última semana, identificando um adolescente de 17 anos que estaria ameaçando a escola. Também temos outros casos não investigados pela DEIC, mas foi o caso de rodeio, citado pela imprensa, onde indivíduos também foram identificados e várias situações neste ano foram registradas e identificadas pela nossa diretoria de inteligência como possíveis autores de crimes em Imbituba, Concórdia, Blumenau, São Bento, São José, Criciúma. Então foram situações neste ano que foram levantadas pela inteligência de forma bem intensa. Nós buscamos responder essas questões através de inteligência e de investigação policial. Essas respostas, Zanotto, é o que a polícia quer entregar para a sociedade. Até porque muitas famílias estão aflitas. Não se sabe se é seguro levar os seus filhos para as escolas agora. Que tipo de medida antecipada a polícia é capaz de prever para evitar esse tipo de situação? Como o que aconteceu hoje, aqui em Blumenau, e que se repetiu de modo muito semelhante com a tragédia de Saudades, que aconteceu exatamente no mesmo dia, em 5 de abril. É uma situação que deixa pais e funcionários aflitos, professores perdendo seus alunos, pais perdendo seus filhos e a sociedade enfrenta um luto coletivo. Hoje, Zanotto, eu conversei com pais de alunos que estudam na escola que nós estivemos acompanhando desde o início da manhã de hoje esse ataque. Um dos pais é o Fábio, pai do Samuel, um garoto de 5 anos que foi atingido no rosto. O garoto foi levado para o hospital. Lá no hospital, depois de sedado e medicado, foi para a enfermaria. E na enfermaria ele pôde abraçar o pai. Esse pai me contou que o garoto estava ainda bastante confuso, estava recuperando a consciência porque havia recebido uma anestesia para sofrer essa sutura no rosto. Mas que o garoto disse para o pai que havia levado um soco e um empurrão de um homem mau. É uma situação muito preocupante porque esse pai imediatamente conseguiu descobrir que o filho dele estava bem. Um outro pai que eu conversei, pai de uma garota, uma menina de 5 anos, perguntava o seguinte: o porquê dos coleguinhas estarem sangrando e por que aquelas crianças que brincavam no parquinho ficaram caídas no chão. A criança não tem noção ainda do que aconteceu, que aquelas crianças infelizmente morreram e que ela poderia estar entre as vítimas. O que vai acontecer daqui para frente? O que o Estado vai trazer para a nossa sociedade diante dos riscos que esses criminosos representam para as nossas famílias? O setor de inteligência, como a gente ouviu, vem trabalhando preventivamente para coibir que ações como essa venham a acontecer. Mas não foi possível antecipar esse ataque, não foi possível agir antes que o sujeito maluco como esse que a gente vem trazendo na história de hoje cometesse essa barbaridade. Fica uma reflexão para a gente poder analisar, Zanotto, diante dessas medidas preventivas que a polícia vai trabalhar, e eu creio que novas ações serão feitas com agilidade até para poder tranquilizar as pessoas. O sujeito continua lá dentro, ele continua sendo ouvido, daqui a pouco ele vai sair, vai para o Instituto Médico Legal e em seguida levado para o presídio regional aqui em Blumenau, onde vai aguardar pela audiência de custódia que vai acontecer no período da manhã do dia de amanhã. Zanotto, é muito triste o que está acontecendo, a gente se comove, a gente se solidariza com os pais, com os professores. Eu tive a oportunidade de conversar com o pai de uma professora que estava extremamente abalada porque 2 crianças da turminha dela acabaram morrendo neste ataque, Zanotto. Obrigado por enquanto, Matheus Furlan. Como vocês estão vendo, continua em frente à 2ª Delegacia de Polícia, onde está esse terrorista que cometeu esse ataque hoje lá em Blumenau. O Matheus pode voltar a qualquer instante com mais informações ao vivo do local, no trabalho jornalístico que nós continuamos acompanhando aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Sobre a situação que o Matheus falou,